Cara, eu simplesmente não sei mais o que falar sobre a série da Ahsoka. Simplesmente. Assim, episódio passado foi o ápice, mas esse episódio foi perfeito também e não tem episódio ruim, cara. Bom, e aí galera, como é que vocês estão? Luke aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduk, o canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. E hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre o 6º episódio de Ahsoka, e esse vídeo vão ter spoilers, tá? Porque a gente vai falar sobre toda a trama do episódio e também todos os detalhezinhos ali, e a gente vai discutir o que a gente pode esperar do próximo episódio e do fim da série, que vem daqui 2 episódios. Cara, tá muito perto. E olha, antes da gente ir direto pro vídeo, né? Antes da gente ir direto para essa discussão do episódio, eu queria pedir para você uma coisa assim que não custa nada, que é você se inscrever aí no canal. Vai lá embaixo, ó, se inscreve aí no canal. Você é novo aqui, gosta de Star Wars, gosta de Ahsoka, gosta de tudo relacionado a essa galáxia muito, muito distante, então esse é o lugar para você. Se inscreve lá, ativa o sininho e também deixa o like pro YouTube entender que você tá gostando e que ele pode divulgar para outras pessoas, tá? A gente tá com a meta de bater os 1000 inscritos e eu acho que com a sua ajuda a gente vai chegar lá até o fim do ano, tá? Então, dito tudo isso, vamos lá pro vídeo. Esse episódio ele se chama Muito, Muito Distante, ele foi dirigido pela Jennifer Getzinger e ela faz uma direção assim muito boa. Eu acho muito interessante como ela consegue usar muito bem a trilha sonora, sabe? Ela usa para aumentar a tensão, usa para escalonar algumas coisas, para mostrar momentos que são mais pacíficos, então eu achei isso muito interessante na direção dela. E basicamente a história do episódio é a seguinte: estão todos a caminho de Perídia. Sim, Ahsoka está com os Purgles e Morgan Elsbeth, junto com Sabine, Baylan e Shin, estão a caminho de Perídia com o olho de Sion. E chegando lá, todos vão procurar o que foram fazer. Morgan, Baylan e Shin vão procurar o Grão-Almirante Thrawn, Sabine vai procurar o Ezra e Ahsoka vai procurar o Ezra e a Sabine, ao mesmo tempo que tenta deter o Grão-Almirante Thrawn. Então é basicamente isso, todo mundo tá indo pra Perídia e todo mundo tem a sua própria missão. E o episódio começa mostrando um tubo de hiperespaço super diferentão, muito bonito, todo colorido, todo cromático, assim, várias cores saltando na tela enquanto os Purgles viajam pelo hiperespaço. E aí a gente tem uma conversa muito rápida da Ahsoka. A Ahsoka aparece muito pouco nesse episódio, eu acho legal isso, em que esse episódio teve mais foco na Sabine, assim como Rebels tem episódios que tem mais foco em tais personagens. E esse foi um episódio muito focado na Sabine e na sua busca pelo Ezra. E aí a Ahsoka começa o episódio conversando com o Huyang enquanto viaja lá pra Perídia, e eles falam sobre as histórias Jedi, né, que eram contadas lá no templo sobre Perídia, sobre essa outra galáxia. E ao mesmo tempo que eles falam isso, a Ahsoka fala sobre as escolhas da Sabine, que ela foi com Baylan e Shin por livre e espontânea vontade. E o Huyang fala pra ela, pô, talvez do ponto de vista dela, esse fosse a única escolha, sabe? Essa fosse a única escolha. E de fato era, porque ela não estava ali só para impedir o Thrawn, ela queria encontrar um amigo dela. E até o que o Huyang fala, ele fala, pô, beleza, a gente vai impedir o Thrawn. E a gente vai esquecer o Ezra? Tipo, a gente vai deixar o Ezra pra lá? Ele meio que não acha isso certo, sabe? E a gente também, a gente não acha isso certo. E a Ahsoka meio que, tipo assim, ela aprendeu várias coisas, mas não sei, tá me parecendo que ela tá começando a cometer os mesmos erros, sabe? Vamos ver, vamos esperar pra ver. E aí, a parte do Huyang e da Ahsoka viajando acaba com o Huyang contando uma história que era contada pra crianças, né? Que eram fábulas, que falavam sobre Perídia. Ele começa contando essa história falando uma frase que é muito importante pra gente, fã de Star Wars, uma frase que é muito marcante, que é simplesmente: há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante. E agora, a frase de Star Wars ganha um novo significado, porque isso mostra pra gente que tem alguém contando essa história pra gente. Então, tipo assim, tem alguém ali narrando aquela história que a gente vê nos filmes. Quem será que é? Será que são os Whills? Será que é alguém no futuro contando todas as aventuras dos Skywalkers? Todas as aventuras dos Mandalorianos e tudo mais? Cara, que lindo, sério. Na hora que ele falou isso, eu fiquei, cara, que homenagem, que
coisa bem colocada, sério. E com o episódio já começando com esse chute no nosso estômago, a gente vai pro arco da Sabine. A Sabine tá sendo mantida prisioneira pelo Baylan ali no olho de Cylon, né? E aí a gente vê um diálogo entre os dois e o Baylan não me parece assim muito favorável a cumprir com a parte dele do acordo. O que mostra até que talvez ele não seja tão honrado quanto ele diz ser. Porque ele dá uma desconversada ali quando a Sabine toca nesse assunto, sabe? Ela, mas você vai cumprir sua parte, né? Pô, ó, você me prometeu. Ele, e sai, simplesmente. E ele fala depois pra Morgan que a Sabine só tá ali porque ela pode ser muito útil pra eles. E cara, será que ele... O que será que o Baylan tá tramando? Inclusive, por falar sobre o que o Baylan tá tramando, vamos falar sobre algumas coisas que o Baylan falou nesse episódio, e depois a gente vai para todo o arco da Sabine, que é um arco muito grande e é o arco principal, né? Então vamos falar sobre algumas coisas que falam sobre o Baylan, né? Que são deixadas explícitas ali sobre o Baylan nesse episódio, e depois a gente vai para a parte principal. Por meio de alguns diálogos e também por meio do Tron, a gente descobre que Baylan era o general Baylan Skoll da Ordem Jedi, coisa que a gente já desconfiava, né? Então sim, ele era um Jedi, ele foi um general, e é por isso que ele teve contato com Anakin Skywalker. E aí, em um diálogo com a Shin, o Baylan ele comenta sobre o Ezra Bridger. E a Shin pergunta, pô, você conheceu ele? E ele, não conheci. Mas ele é um Jedi dessa época dos Jedi Boken. O que seriam os Jedi Boken? Basicamente, os Jedi Boken, que pra mim é um conceito novo, porém é um nome dado para Jedi que foram treinados ali depois do período da queda da Ordem Jedi. Então são meio que Jedi treinados ali por fora. São os Jedi anônimos ali, sabe? Então eu achei muito interessante essa nomenclatura utilizada para descrever esses Jedi aí, porque Boken, como a gente falou lá numa das primeiras análises de episódio da Ahsoka, acho que foi o terceiro, a gente falou que é o nome das espadas de madeira utilizadas em artes japonesas para se treinar, sabe? Então eu achei esse nome muito interessante, talvez possa ter um significado aí mais pra frente no futuro da saga. Ele também menciona a repetição da história, que vem uma Ordem Jedi, depois vem uma ascensão do Império ou um novo poder. Aí, tipo assim, vem a Ordem, ela cai, vem esse novo poder, ele cai, aí vem a Ordem de novo, ela cai, e isso é um ciclo que vai se repetindo. Ele fala pra Shin, pô, esse ciclo aí tende a continuar se repetindo, e é o que a gente vê, porque a Ordem veio, depois veio o Império Sith, depois o Império Sith caiu, veio a ascensão da Ordem Jedi, veio o Império do Palpatine fazendo a Ordem Jedi cair, e aí depois uma nova Ordem, entre aspas, fez o Império cair também, e acendeu a nova Ordem Jedi do Luke. E aí caiu de novo, por conta do surgimento da Primeira Ordem, que são remanescentes imperiais. E agora vai acender uma nova Ordem Jedi, que é a Ordem Jedi da Rey. Então é muito interessante a gente ver isso, porque realmente as coisas em Star Wars tendem a se repetir. O próprio George Lucas falava isso, que era como poesia, e tudo tendia a se repetir. Então é uma frase muito interessante, colocada nesse contexto aí que a gente tem no cânone de Star Wars, toma um significado muito maior. E o Baylan Skoll também fala sobre um poder presente ali em Perídia, que é o que meio que tá fazendo as Irmãs da Noite quererem ir embora logo. Porque sim, a gente descobre que as Irmãs da Noite são nativas ali de Perídia. Então, aquele templo de Arcanis que tinha aquele mapa e aquelas estátuas, tudo mais, era das Irmãs da Noite, como a gente sabe. E aquele templo de Sithus, aquele pedestal de Sithus, também era das Irmãs da Noite, e elas vêm de outra galáxia. Mas a gente já vai conversar sobre isso. Então, contextualizando, as Irmãs da Noite são nativas dali de Perídia, e elas querem sair dali por algum motivo. E o Baylan fala que ele escuta, que ele sente um poder muito grande crescendo ali. E que talvez seja isso o motivo de ter feito elas saírem antes, né, de Perídia, por meio dos Purgils, e agora seja o motivo delas quererem sair de novo. E o que seria esse poder? Será que são os Vongs? Será que são os Grisk? Eu achava que, quando esse episódio começou, né, e mostrou que os nativos, na verdade, eram as Night Sisters, eu achava que a teoria dos Vongs ou dos Grisk tinha caído totalmente por terra, mas com esse diálogo do Baylan, eu acho que toma um novo significado, sabe? Então talvez a teoria não tenha caído totalmente por terra, e talvez esse novo poder seja o que vai ameaçar
tanto a República quanto o Tron lá no filme do Filoni, né, o filme do Mandoverso. Então a gente tem que aguardar para ver, tomara que eles pelo menos respondam o que é esse novo poder até o fim da série, porque eu fiquei realmente muito curioso. E aqui, para encerrar a parte do Baylan, ele fala sobre a busca dele. Ele tá ajudando o Tron, mas não porque ele acredita na causa dele, e sim ele foi ali para Perídia procurar por algo que o ajude a obter grande poder. Então, o que seria isso? Seria a ameaça que tá vindo? Ele quer se aliar a esses seres poderosos que ele sente? Ele quer se aliar a Night Sisters? Ele tá procurando algum objeto de imenso poder? A gente ainda não sabe, porém a gente pode especular que talvez ele queira se aliar com os poderosos dali, né? Com aquilo que está vindo. E seria muito interessante porque o Baylan tem cara de ser um líder muito bom e ele convence as pessoas na palavra. Agora, voltando pro arco principal, né? Que é ali em Perídia, o arco da Sabine e tudo mais, a gente descobre que Perídia é nada mais, nada menos que um cemitério pros Purgils. A gente vê um anel, né, em volta ali, um anel gasoso, que parece ser gasoso, em volta do planeta, porém são fósseis dos Purgils. Então a gente descobre que os Purgils, quando pulam para Perídia, eles vão lá para morrer. É uma migração meio mórbida, assim, sabe? Porque eles migram como um destino final e eles morrem lá. E aí a gente descobre isso e também a gente descobre, assim que a gente desce, né, para Perídia, a gente vê que todas as construções de Perídia, como eu disse, são parecidas com a de Citus e também com a de Arcânia. A de Arcânia que foi destruída lá no primeiro episódio. Tem aquelas estátuas e tudo mais e prova pra gente que sim, as Night Sisters são dessa galáxia. E a gente vê 3 mães das Irmãs da Noite lá naquele templo ali que a gente vê eles pousando. Eles pousam num templo e lá a gente vê 3 Night Sisters, que são as mães ali daquele lugar, né? Então talvez a mãe Talzin fosse uma 4ª Night Sister, algo do tipo. Isso me lembra um paralelo muito legal com a mitologia grega, porque o Filoni ele realmente tem essa parada de pôr mitologia nas coisas. E na mitologia grega a gente tem as Irmãs do Destino. E as Irmãs do Destino são em 3 e elas observam a linha do destino. E essas Night Sisters aí, elas também observam o destino. Com a magia negra delas, elas têm esse poder de observar o destino das pessoas. Tanto que elas fazem isso pro Tron. Então é muito interessante esse paralelo aí que o Filoni fez. E como a gente falou, né, de Tron, a gente tem a chegada do nosso herdeiro do Império, do nosso grão-almirante Tron. Ele chega no seu Star Destroyer, que a gente vê lá em Rebels, né? Lá em Rebels, aquele Star Destroyer com o desenho da ascendência X embaixo, ele chega com aquele destroyer gigantesco, para ali em cima do pedestal, né? Daquela pedra que eles estão, daquele templo que eles estão, e aí ele para e o hangar tá lotado de troopers. Porém, esses troopers são muito diferentes. Eles têm umas armaduras quebradas, algumas enfaixadas com tecido vermelho. Algumas armaduras também com outros materiais colocados e tudo mais, e eles, muito provavelmente, como os vazamentos diziam, são troopers revividos por magia das Irmãs da Noite, né? São troopers zumbis, que tem vazamentos que falam que a gente teria um exército do Tron de troopers zumbis, então é muito provável que seja isso. E faz um paralelo direto com a trilogia Tron do Legends, onde o Tron tem um exército grandioso também, porém de clones. E é muito legal a gente ver esses paralelos e tal. Então é isso, o Tron vai ter um exército de troopers zumbis. E esses troopers muito provavelmente eram os troopers que estavam na nave do Tron quando eles pularam pro hiperespaço. Muito provavelmente eles morreram e as Mães da Noite, né, trouxeram eles de volta. E nesses troopers aí a gente tem o braço direito do Tron, que tem um visual muito diferente. Tem uma máscara em formato de rosto aqui, no lugar daquela máscara padrão dos Stormtroopers, daquele capacete, né, que a gente vê. E ele se chama Enoch. E ele é um personagem que eu achei muito legal, eu quero ter um Funko Pop dele, porque ele é visualmente muito bonito. Aqui, vamos falar sobre o visual do Tron e depois falar sobre o acordo que ele fez com a Sabine, porque esse cara é um pilantra, hein? Sério, o Tron é um cara muito, muito pilantra. O visual do Tron tá muito legal, tá muito maneiro. O Lars Mikkelsen casou muito bem como Tron, ele já era a voz do Tron antes e agora visualmente ficou muito maneiro. Porém, a pancinha ali me incomodou um pouquinho, eu vou confessar que me incomodou, porém eu gostei do visual. E os olhos vermelhos realmente ficaram muito ameaçadores. E eu falei no acordo, né? Pois é, ele reconhece a Sabine, ele fala, ó, que legal, muito bom ver um rosto conhecido aqui depois de muito tempo. E a gente vai fazer um acordo, você vai atrás do seu amigo, você vai lá,
pode ir, a gente te dá provisão, te dá tudo mais. E é isso, você fica aí e a gente vai embora. É isso, vai atrás lá do seu amigo, a gente te dá tudo que você precisar e você vai. Eu não vou guardar rancor não, vai, vaza. Porém, nesse acordo tem uma coisa por trás, porque o Thrawn, ele vai usar desse artifício pra localizar o Ezra e aí mandar o Shin e a Baylan... O Shin e a Baylan não, a Baylan... Que? Não, o Baylan e a Shin matar tanto o Ezra quanto a Sabine. E eu acho interessante ele falar isso porque ele não tem noção de que eles têm saída dali, né? Ele até quer descartar o Shin... Oh, meu Deus! Ele até quer descartar o Baylan e a Shin. Ele fala, ó, se eles forem ficar aí, que fiquem. Eles não vão ter como sair mesmo e é nóis. A gente vai embora, a gente vaza. E aí, ele não tem essa noção de que a Ahsoka tá chegando ali e talvez ela seja a saída deles. Ah, um detalhe aqui que não tá no roteiro, mas que eu pensei agora. Lembra que a gente falava que talvez o anel do olho de Sion fosse um anel pra hiperespaço pra pôr um Star Destroyer? Então, eles saltaram sem o Star Destroyer. Mas e se, para eles poderem sair dali, o anel seja a parte essencial? Então, o Star Destroyer do Thrawn entra ali no anel e eles pulam lá para outra galáxia, para a galáxia que a gente já conhece. Então, sim, eu acho que vai ter uma utilidade muito boa esse olho de Sion aí. Eu não acho que ele é só um anel que viaja sozinho. Eu acho que ele viaja com o Star Destroyer do Thrawn ali para pular para as regiões conhecidas. Porque não faria sentido ser tão grande e, tipo assim, não poder levar nada ali no meio. Então eu acho que é basicamente isso. Ele vai saltar das regiões conhecidas até a galáxia conhecida. Aí, depois de todo esse acordo com o Thrawn, a Sabine vai, ela começa a caçar o Ezra, ela faz um amiguinho cachorrinho, que é uma montaria ali. Lembra até um lobo de Lothal, né? Só que um pouco mais bizarro. Ela vai atacada por nômades que ficam ali naquele deserto. O Enoch até avisa ela que tem nômades ali que atacam. Ela é atacada, se vira, o rastreador dela é destruído, porém o lobinho dela, o bichinho dela, o pet dela, começa a farejar e leva ela para algumas criaturas que me lembram muito crustáceos, sabe? Sabe aqueles caranguejinhos que ficam debaixo das conchas na praia, que ficam só com a concha pra fora? É literalmente aquilo. Eles ficam escondidos ali e eles reconhecem o símbolo que a Sabine usa da rebelião. E eles pegam um totem de um colar, né, de madeira, que provavelmente foi o Ezra que fez, para presentear eles com o símbolo da rebelião. E eles levam a Sabine até lá, num vilarejo, onde é um vilarejo móvel, né? Então eles são nômades, eles provavelmente passam a noite, depois vão para outro lugar e estão sempre ali se movendo, e o Ezra tá lá. Ele tá lá no maior visual Jesus, sabe? Tá barbudão, tá com vestes, tipo, bem... vestes de... bíblicas mesmo, sabe? Umas vestes com uns panos diferentes, alguns colares, tudo mais. Cabeludo, barbudo. E aí ele abraça a Sabine e o Mesa Massou, ele é literalmente o Ezra Bridger. Eu fiquei muito feliz de poder ver o Ezra. E aí, o episódio acaba com os dois se abraçando, né? Falando que vão voltar, que é muito bom ver um ao outro, falta um beijo ali, mas eu espero que esse beijo role. É basicamente isso. O episódio acaba com a mãe da noite ali falando pro Thrawn que tem alguém chegando com um caminhante das estrelas, né? Um caminhante das estrelas muito provavelmente é um nome dado por esse povo aos Purgils. Aí ela fala que a Ahsoka tá chegando, o Thrawn deduz que a Ahsoka, e ele pede pra mãe dar informações sobre a Ahsoka, sobre quem é o mestre, sobre como ela foi treinada e tudo mais, pra ele poder estudar a Ahsoka e poder usar as táticas psicológicas dele. E o episódio acaba aí. E é isso. Esse episódio foi incrível. Muito bom rever o nosso grão-almirante Thrawn, o nosso modelo lá do bonecão da Tim. Ah, expectativas, eu esqueci de falar. As minhas expectativas basicamente são eles lutando agora lá em Perídia para poderem ter um jeito de sair. Então o time da Ahsoka contra o time do Thrawn para ter uma forma de sair ali de Perídia para poder um impedir o outro, né? O Thrawn quer impedir a Ahsoka e a Ahsoka quer impedir o Thrawn. E aí eles lutando ali entre si e no final eu acho que alguém vai conseguir sair. Mas foi isso. Comenta aí o que você espera do próximo episódio, comenta aí as suas análises, os seus pontos fracos, seus pontos fortes, tudo sobre esse episódio que eu quero saber a sua opinião, tá? Então foi isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim desse vídeo, que a força com vocês, valeu, falou e tchau, até o próximo.